paz do Senhor para todos vocês. Voltamos para continuar o nosso estudo a respeito do Sermão do Monte, dessa vez falando do versículo 5. Felizes os humildes, porque eles receberão o que Deus tem prometido. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer algumas coisas para vocês. Primeiro, o objetivo dessas séries, tá? Que a gente está fazendo. Todas essas séries, tanto essa primeira a respeito das bem-aventuranças, quanto a próxima que nós vamos fazer, que eu vou explicar daqui a pouco, tem como objetivo te ensinar as bases do Evangelho. Então, são ensinamentos simples para que você inicie sua caminhada com Cristo e entenda de forma objetiva o que é ou como deve ser o comportamento de uma pessoa cristã, tá? E nós vamos dividir esse conteúdo, como eu falei, em séries. Então, essa primeira série nós vamos falar a respeito das bem-aventuranças e a próxima série o tema será Jesus explica o que quer de nós, que é onde ele vai começar a falar a respeito do julgamento, o divórcio, o amor ao próximo, o ato de dar uma esmola, o jejum. Então, tem assuntos muito importantes vindo por aí. Espero que você acompanhe e fique firme nessa caminhada conosco, porque só tem a acrescentar na sua vida, amém? Eu perguntei para vocês lá nos stories o que era humildade para vocês. Como vocês sabem, esse versículo é a respeito de humildade, então eu vou ter a participação de algumas pessoas aqui que me enviaram comentário delas a respeito do que era humildade. A Sabrina mandou pra mim o seguinte: humildade é pensar no próximo como a si mesmo, respeitando diversidades. Também é ser simples, sem necessidade de coisas luxuosas, e ser gratos pelas coisas que conquistamos, mesmo quando são pequenas. Excelente. O nosso amigo Wesley também, ele respondeu um texto muito bonito e ele concluiu o texto que ele fez da seguinte forma: podemos definir humildade no meio cristão como uma forma de reconhecer toda a onisciência e onipotência do Altíssimo, nosso Deus. E o Ageu também respondeu à pesquisa, colocou o seguinte: humildade é colocar o interesse do próximo como prioridade, assim como o meu próprio. E o contrário disso é o egoísmo. São alguns comentários que eu selecionei pra gente iniciar esse estudo. Eu amo quando vocês dão a opinião de vocês, quando vocês colocam a posição de vocês sobre alguma coisa. Então, mandem, interajam, porque essa, inclusive, é uma das melhores formas da gente aprender. Quando a gente interage com o conteúdo, com a pessoa que está expondo esse conteúdo. Então, é isso que eu espero, que cada vez mais vocês interajam para que a gente possa ter um nível de aprendizado melhor, tá bom? Um nível de aprendizagem mais efetivo. Então, vamos lá, a gente vai falar mais a respeito desses comentários ao longo do vídeo, tá? Então, vamos lá. Qual que é a definição de humildade? Juntando aqui tudo que eles falaram, fazendo uma definição bíblica do que é humildade. A gente pode definir uma pessoa humilde como uma pessoa que é simples, primeiramente. Ser simples significa, na essência, o quê? É a pessoa que, comendo ovo ou comendo filé mignon, ela tá ok, tá tudo bem. Antigamente, eu tinha muito menos condições financeiras de comer uma carne todos os dias, por exemplo. Então tinha dias que eu e minha família nós nos alimentávamos só de arroz e feijão, ou arroz, feijão e legumes, ou arroz, feijão e uma salada, porque carne sempre foi uma coisa muito cara que nós não tínhamos condição de comprar. Eu era habituada com isso e pra mim tudo bem. Depois que eu fui progredindo na minha vida, eu consegui ter condições melhores de comprar carne, de comprar legumes, e hoje em dia, por exemplo, eu faço meu prato com arroz, feijão, um legume, uma carne, uma salada de folhas. Só que, ao longo do tempo, eu me acostumei com esse novo padrão. E chegou um dia em que eu não tinha todas essas coisas para comer. E eu fiquei indignada, eu pensei, nossa, mas que alimentação é essa? Que absurdo! Eu estava começando a ter o sentimento de uma pessoa que não se lembra mais da onde saiu e não consegue se contentar com coisas simples. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Ser simples, seja nas condições inferiores ou nas superiores, você precisa estar contente com aquilo que você tem, grato com aquilo que você tem, é uma palavra melhor. E isso é um sinônimo de humildade. Segundo lugar, a pessoa que entende que precisa dos outros. Normalmente, pessoas muito inteligentes, pessoas muito bem-sucedidas, têm a dificuldade de pedir ajuda do outro. É uma característica de orgulho, na verdade, quando você tem dificuldade de pedir ajuda de outra pessoa. E isso é completamente antagônico, ou seja, o contrário de humildade. Uma pessoa humilde, ela reconhece que ela não é uma ilha. Ela precisa da ajuda de alguém. Em algum momento, você precisou
ou vai precisar da ajuda de alguém. Para chegar a esse mundo, você precisou que a sua mãe tivesse relação com o seu pai e a sua mãe te concebesse e o médico fizesse o parto e todas essas coisas. Ou seja, nós todos somos dependentes de várias outras pessoas para tudo. Terceiro lugar, disposta, uma pessoa disposta à submissão. E o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que sabe respeitar uma hierarquia, por exemplo. Eu tenho que respeitar minha chefe como superior a mim. Eu tenho que me submeter ao meu marido de forma respeitosa. Uma pessoa humilde é uma pessoa que sabe se submeter. Uma pessoa que não tem problema em ser subordinada. Por quê? Nem sempre na nossa vida nós iremos liderar alguma coisa. Na maioria das vezes nós vamos ser liderados. E tão importante quanto saber liderar em algum momento é saber ser liderado. Porque em algum momento o seu líder ou seu chefe toma uma decisão com a qual você não concorda. Mas a sua obrigação, como pessoa humilde, como cristão, é respeitar a decisão dele, porque ele está acima de você, certo? Então, saber se submeter. E quarto e último, a característica principal de uma pessoa humilde é uma pessoa disposta a servir os outros. E aqui a gente tem a maior explicação que você possa imaginar. Por quê? Eu peço que você agora abra a sua Bíblia. Se você não pegou ainda a sua Bíblia, corre lá e pega. O texto que nós vamos ler está em João, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo do 6 ao 8. A versão que eu vou ler é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, tá? Evangelho de João 13, do 6 ao 8, diz o seguinte: Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou. Lembra que o este sempre se refere ao último que foi citado. Então, Pedro perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: Agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. E Pedro disse: O Senhor nunca lavará meus pés. Se eu não lavar os seus pés, você não será meu discípulo, respondeu Jesus. Então, aqui a gente tem uma cena incrível, que é Jesus lavando os pés dos discípulos. Era comum naquela época que eles lavassem os pés ao entrar na casa de uma pessoa, porque eles usavam sandálias e aquele terreno era muito cheio de poeira, muito cheio de sujeiras no chão. Então eles lavavam os pés antes de ficar na casa de uma pessoa. Se chegava, lavava-se os pés. Então Jesus faz o quê? Se coloca na posição de servo diante dos seus discípulos e lava o pé dos seus discípulos, lava os pés deles. E essa atitude de Jesus demonstra uma humildade impressionante, porque a gente precisa sempre se lembrar que Jesus veio em forma de homem, mas ele também era Deus naquele momento. Então você imagina o próprio Deus que criou todo o universo. Jesus Cristo estava com Deus na criação do universo. Aí você imagina o Senhor Todo-Poderoso lavando os pés de um ser humano como eu e você. Um ser humano, inclusive, que posteriormente iria traí-lo, iria negá-lo. Jesus não sabia disso? Sabia. Jesus era Deus em todo momento, ele é Deus, inclusive ainda, em todo momento que ele caminhou na terra junto com os seus discípulos. E nesse momento específico da caminhada, ele escolhe fazer uma função de servo. E para que Jesus fez isso? Para deixar exemplo para mim e para você. E aqui vai um conselho muito importante. Jesus nunca vai te pedir algo que ele mesmo já não tenha feito. Jesus ordenou que nós nos batizássemos para arrependimento dos pecados. E ele mesmo se batizou. Mas Jesus não tinha pecados. Ele fez isso para nos deixar o exemplo. Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele não precisava fazer esse trabalho. Ele poderia ter pedido para um dos 12 fazer por todos os outros. Mas ele fez como um ato de humildade para ensinar a você e a mim que nós devemos servir ao nosso próximo, mesmo que às vezes a nossa posição seja superior à dele, certo? E aí, lá em Romanos, nós vamos ver um complemento dessa explicação. Romanos 12:16. Paulo vai dizer o seguinte: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, a humildade consiste também em você se disponibilizar, se associar
com pessoas que são inferiores a você, pessoas que às vezes não estão no mesmo nível de conhecimento que você, pessoas que não estão no mesmo nível financeiro que você, no mesmo nível acadêmico que você. É você conseguir se colocar ao lado de uma pessoa com menos atributos que você e não se sentir diminuído por isso, certo? E aí, a segunda parte do versículo que nós vamos entender, na primeira parte ele fala, felizes os humildes. Então a gente entendeu o que é uma pessoa humilde. Agora a gente vai entender a segunda parte do versículo, que é, porque eles receberão o que Deus tem prometido. Deus promete para o seu povo, para as pessoas humildes, as seguintes coisas, e aqui eu quero que você preste bastante atenção, tá? A palavra de Deus diz que o Senhor tem prometido o reino dos céus, honra, paz, alegria e prosperidade para as pessoas humildes. Lá em Salmos 37:11 vai dizer, mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Provérbios 22, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então, você percebe que aqui tem bênçãos espirituais, mas também bênçãos materiais. Ou seja, o que nós precisamos entender aqui? Tanto as bênçãos espirituais, que são transcendentais, a gente pede e o Senhor nos entrega, como aquelas seculares, por assim dizer, materiais, que nós também devemos correr atrás, trabalhar e buscar, tanto uma quanto a outra estão disponíveis a partir do momento que você se torna uma pessoa humilde. Então, perceba que você só vai alcançar a prosperidade financeira quando você aprender a ser humilde primeiramente. E aqui a gente fecha esse assunto, né? Entendendo que ser humilde é em suma, resumidamente, é você estar disposto a servir outras pessoas, mesmo que a sua posição seja mais elevada do que a delas, porque você receberá essas coisas que Deus tem prometido. Paz, alegria, prosperidade, honra, certo? E aí, eu quero encerrar com a frase de um professor, um dos meus professores que me auxilia muito, que ele diz o seguinte, só pode se levantar para ensinar quem um dia sentou para aprender. Isso é uma frase que nos ajuda a entender muito bem o conceito de humildade. Eu espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida de alguma forma. Se você conhece alguém que está estudando a respeito disso, ou uma pessoa que iniciou agora no Evangelho, manda esse vídeo para essa pessoa, porque assim como foi útil para você, pode ser para ela também. Eu aguardo vocês para o próximo versículo, versículo 6, falando a respeito daqueles que têm sede por justiça. Até mais!